Fala, turma, voltando com muito conteúdo legal. Pois é, eu disse para vocês que voltaria, tá? Então, nosso conteúdo aqui via podcast, né, é uma das vertentes que a Gabiô, uma empresa que faz isso há 15 anos, né, não o podcast, obviamente, mas diversas outras ações para empreendedores, para pessoas que empreendem, para pessoas que querem iniciar uma ação empreendedora. E um dos objetivos, né, nesse canal é fazer com que esse conteúdo rico, né, trazendo pessoas interessantes, pessoas especialistas, pessoas empreendedoras que vivem e matam um leão todos os dias, traga esse conteúdo legal para você anotar, para você compartilhar com pessoas que gostam, para que você não apenas anote, mas que você tire isso do papel, tá bom? Meu nome é André, né? André Gabiô. Pois é, esse nome eu não escolhi, né? Foi minha mãe que, enfim. Pois é, mas leva o nome aí da empresa, leva o nome inclusive do podcast, o Gabiô Talks, que tem como objetivo trazer e enriquecer, tá bom? O seu trabalho, o seu dia a dia. Pois é, e hoje, sem mais delongas, eu trouxe uma pessoa que, antes de mais nada, é uma amiga. A gente militou algum tempo atrás, né, em trabalhos específicos, em ambientes específicos empresariais, e foi ali que a gente começou a nossa jornada. Depois, de uma maneira até mais engraçada, a gente se aproximou por outros motivos, né, por uma pessoa em comum, né, a beijo Renatinha, que ela daqui a pouco talvez nos escute. E enfim, e hoje nós temos uma admiração profissional, né, por aquilo que já temos feito e militado no mercado. E eu disse, não, temos que conversar com esta mulher. E hoje o tema ISD vai ser o palco aqui das nossas discussões, um tema muito gostoso, mas muito comentado, falado de diversas formas. A ideia aqui hoje é desconstruir um pouquinho disso, é tentar, na medida do possível, trazer boas referências, dicas, para que você que está no dia a dia possa ir absorvendo essa prática, né, e talvez traduzindo isso no seu dia a dia. Então, seja bem-vinda, Karine Rabelo. Oi, tudo bom, André? Tudo bem, tudo bem. Estamos aqui nesse encontro novamente, né? Exato. Sou Karine Rabelo, né? Atuo na área de RH há mais de 10 anos, Boa. né? Sou formada em contabilidade, iniciei minha carreira na área de contabilidade, orçamento, custos. Não desperdicei esse aprendizado, trouxe para a área Jamais. de RH, né? Isso faz uma grande diferença no meu trabalho Sim. também. Sou mãe de Elis e de Camille. Sim, sim. Sou corredora nas horas Opa! vagas livres. Já estou até cansado. Enfim, atuo com o RH há mais de 10 anos, como eu falei, né? Sim, E é uma jornada muito linda. Eu brinco que é uma missão de vida, perfeito, né? Ajudar tanto a empresa a desenvolver pessoas, né? perfeito. É muito gostoso. Sim, Adoro fazer isso. E atuo principalmente voltado para potencializar, através das pessoas, o resultado da empresa, né? perfeito. Entender do negócio e, a Sim, partir de entender o negócio, ajudar as pessoas a serem desenvolvidas para atingir o objetivo principal, que é o que a empresa quer. muito Esse é o meu bom. trabalho. Olha só, por aí já pode parar o podcast, obviamente, e você já percebeu então o potencial tremendo, né, de coisas que nós podemos extrair dela. E esse vai ser meu grande desafio hoje, né, com poucas perguntas normalmente, mas tentando a partir delas, né, fazer com que vocês possam usufruir do conhecimento dessa jornada que é muito bonita e que eu acredito que ela deve falar até um pouquinho mais, até mesmo para que vocês conheçam, né, a trajetória e que vocês possam até mesmo se conectar, né, levando em consideração que nessa longa jornada, ela já conseguiu colher muita experiência e maturidade por situações em diferentes ambientes empresariais, né? Desde indústrias, prestadoras de serviço e, enfim, todo esse conjunto de experiência faz dela uma profissional já madura, que é o que a gente vai tentar extrair o máximo hoje, tá bom? Então, Karine, eu queria que você de alguma maneira contasse para a gente, né, como foi essa sua jornada desde o momento da sua formação. Você fala sobre a lógica de ser uma contadora e hoje cuida de pessoas. E a gente sabe que enquanto contadora, né, a aproximação com números é uma aproximação extremamente fácil de ser correlacionada. Como é que a gestão de pessoas entra na sua vida? Como é que você se enxerga hoje como uma pessoa que cuida de pessoas e o amor, né, por fazer isso, que para mim é característico toda vez que a gente se encontra ou fala sobre isso, eu lembro que isso é uma vertente muito forte na sua fala, no seu jeito, enfim. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa história até chegar em 2024. Eu iniciei minha carreira na área de contabilidade, né? Certo. Fiz estágio na área contábil, em escritórios de contabilidade, como todo bom estudante. Vou Sim. logo para escritório. É, E aí, nesse processo, eu trabalhei na indústria têxtil aqui sim. da cidade. Foi quando nos conhecemos, Exato, né? Na exato. época. E a área que eu estava foi centralizada. Sim. Eu brinco que
o destino já estava me destinando para esse lugar que era o RH. Certo. E quando eu sentei na cadeira de RH, porque a área que eu estava centralizando, então eu fui convidada até pelo potencial, pela minha dinâmica relacional, a forma que eu entrava nos projetos. Então, tinha projeto dentro da indústria, que às vezes até era para concorrer a prêmio nacional das outras indústrias. Eu entrava, todo o processo que tinha eu entrava, que eu sempre gostei dessa dinâmica do novo, do pensar, do construir, do fazer diferente. E aí foi quando eu fui para o RH, convidada pela, na época, gerente da fábrica. Sim. E quando eu entrei no RH, eu descobri um mundo que eu não conhecia. Perfeito. Né? Entrei pela cadeira de analista de benefícios na época. Então, analisar o custo do benefício, se valia a pena, entrar numa negociação. Então, todo o aprendizado de contabilidade que eu tinha. Perfeito. Né? Analisar o custo, analisar o orçamento, a partir de orçamento do RH ficava comigo. Sim. Então, toda essa dinâmica, de alguma forma, de RH, o aprendizado, ele acompanhou comigo, né? De contabilidade, ele acompanhou, né, no processo de RH. E desde então, não larguei a cadeira de RH. Né? Então, conheci a parte de analista de benefícios, então focado muito mais no bem-estar do colaborador e focado na qualidade de vida também. Perfeito. Depois fui para a área de departamento, fui para uma outra indústria, em que eu fui convidada já, literalmente, para coordenar a área, meu perfil já de liderança ali atuando, né? E aí eu vou dar um passo para trás porque eu não conhecia a parte de folha de pagamento. Tá, né? DP. Então, como forma de desenvolvimento, eu fui para o escritório de um amigo e disse, eu vou trabalhar nos finais de semana de graça. Boa. Porque eu preciso conhecer isso lá atrás, logo no início da carreira. Eu preciso conhecer sobre folha de pagamento. Certo. E assim eu fiz. Né? E aí, quando surgiu essa oportunidade de coordenadora, então a gente tem que estar pronto para as oportunidades. Exato. Sempre para o time eu falo isso. Perfeito. Né? A gente tem que sempre estar pronto para as oportunidades quando surgirem. E aí, quando surgiu a oportunidade, eu já fui para o cargo de coordenação, na época, coordenação de RH. E desde então, atuo como liderança, né? Na cadeira de liderança de RH, de lá até cá. Né? Então, fiz curso de desenvolvimento, MBA em gestão de pessoas, congresso, não perco a oportunidade de ir, porque eu acho que é um lugar que a gente entende e aprende principalmente as principais práticas que estão tendo no mercado, né? O que é que as grandes empresas estão praticando e até as médias também nesse processo elas apresentam também. Perfeito. Contato com outras pessoas de RH, né? Tem a BRH aqui de Sergipe, então é muito positivo, não só para as pessoas de RH, mas os empresários também estarem conhecendo a associação, que é muito boa e ela traz boas práticas também, junto com os profissionais, network, enfim. E assim fui me desenvolvendo para chegar até onde eu estou hoje. Né, André? E conversar com as pessoas, conhecer os empresários, fazer um bom trabalho. Acho que quando a gente faz com ética e qualidade, de alguma forma o nosso nome tá no mercado, não tem como. Né? E a gente sempre é lembrado quando existe oportunidade. E olha que somos, né, de fato. Às vezes a gente até corre de algumas situações, mas não, rapaz, vem me ajudar e tal, e enfim, as coisas acontecem. E que bom, né, que bom. Já podemos tirar alguns aprendizados, né? Só pelo fato dela contar um pouquinho da jornada, deixar claro que a gente precisa estar pronto para as oportunidades, né? Eu sempre gosto de dizer que a oportunidade é um cavalo que passa selado e que você precisa estar intimamente pronto para montar naquele cavalo que já está pronto, passando, correndo, e se você não aproveita essa oportunidade, se você não aproveita o momento em que ele está passando, automaticamente outro aproveitará. E não medir esforços para que isso aconteça, né, para estar pronto, né? Então, trabalho a semana toda, mas me coloco à disposição para fazer um trabalho, talvez até mesmo sem remuneração, aos finais de semana para aprender ou para construir uma competência que ela não tinha, mas que ela sabia que seria oportuno em função daquilo que ela já fazia e logo, uma vez absorvendo essa competência, se colocando como pronta para uma próxima oportunidade que apareceria logo na sequência. Então, já podemos entender que nesse primeiro momento, só no ato de contar a história, eu já consigo reconhecer o valor, né, dessa primeira fase. E aí vem o nosso tema, talvez, principal, aquilo que eu acredito que faz sentido ela comentar agora, Karine, que é, olhando para a ótica hoje das organizações, as pequenas, médias e grandes, esse tema, né, que é o ESG, ele passa a ser, em algum momento, um desafio. Desafio maior, talvez, para as pequenas e para as médias, mas para as grandes que já estão acostumadas, uma ação talvez um pouco mais rotineira. E aí, na minha cabeça, eu acho que talvez faça sentido para o empreendedor entender um pouquinho sobre a sua percepção sobre esse tipo de prática. Óbvio que eu acredito que, em boa parte, ela está intimamente associada ao que você vivenciou. E aí eu quero que você, de alguma maneira, traduza isso na sua percepção.
o que seria esse ESG, né? Será que é um bicho de papão mesmo, que a gente precisa ficar com medo ou não, né? Estamos salvos de alguma maneira. André, o engraçado é que é uma sigla nova que está nos ouvidos, nos olhos, em todos os locais, né, que a gente acessa, tem a sigla ESG. Mas eu estava até outro dia conversando com um amigo e disse, cara, eu sempre atuei com ESG como RH. Perfeito. Né? Então, até para os donos de empresas, os gestores, né, muitas vezes trazem isso como se fosse, e agora tenho que implantar em minha empresa, e às vezes a empresa já pratica isso. Perfeito. E aí eu vou voltar no tempo, né, quando eu atuava numa indústria têxtil aqui no estado, e eu lembro que a gente já praticava isso, né, o environmental, né, que é a parte de meio ambiente. Então, a gente ficava preocupado com os produtos químicos. Quando tinha derramamento, a gente já tinha atuação em uma ficha de como atuar aquilo, já tinha um procedimento e uma prática para aquilo, para que não contaminasse o solo. Então, a gente já praticava o ESG. A parte social, a gente analisava onde a indústria estava lotada, né, onde é que ela estava instalada, em qual município, quais eram os impactos que ela dava ali no entorno, né, que ela ocasionava ali no entorno, e quais eram as ações de mitigação que ela iria fazer quanto à questão social da parte externa. E aí vem a social interna, quais eram as ações com os colaboradores, nada mais do que pratica, pagar os impostos, INSS, FGTS, o salário em dia, hora extra. Então, todas as práticas sociais internas também eram atendidas. Perfeito. E tem a parte de governança, que é o DI, né? Que é contato com os órgãos públicos, código de ética, código de conduta, onde traz a seguridade em relação à parte interna, né? Um canal de denúncia, enfim, todas as relações internas de processos, um conselho administrativo, né? Muitas vezes, a depender também da empresa, não necessita do conselho administrativo, porque o próprio sócio, ele é o sócio investidor e presidente da empresa. Então, de alguma forma, ele já é o conselho administrativo e ele tem aquela equipe de base de gestores que ele faz essa consulta ou aprovação, alguma coisa do tipo. Então, assim, o ESG nada menos do que tudo isso que eu expliquei. Obviamente, a depender do tamanho da proporcionalidade da empresa, né? Porque o impacto dela no meio ambiente é maior, a depender do ramo de atividade dela. Então, ela traz uma compensação em relação a isso. Né? Seja ela uma emissora de gás na natureza, ou um desmatamento que ela faça, e como é que ela faz para compensar aquela reposição. Uma ação social, né? Uma empresa, de repente, prestadora de serviço, ela ocasiona algum tipo de impacto na natureza? Não, ela não ocasiona nenhum tipo de impacto na natureza. Mas dentro da empresa dela, ela tem recolhimento de lixo seletivo, ela faz um recolhimento de lixo de forma seletiva. Então, ela tem o tonel de plástico, o tonel de metal, o orgânico. Então, de alguma forma, ela já pratica. Né? É um dia em que ela faz uma ação social junto com a comunidade. Ela já pratica o S. Então, assim, nada mais, nada menos do que muitas vezes a gente já pratica dentro da empresa. Entendi. Então, seria isso, e ESG de uma forma muito sutil, explicando e resumida a partir da prática dentro das organizações. Muito bom, muito bom. E aí, uma das coisas que me chama a atenção, na realidade sempre me chama a atenção esse tópico, porque talvez isso esteja intimamente ligado, acho que a essência daquilo que eu, enquanto profissional, acabo vivenciando no meu dia a dia, que é o contexto educacional, né? A importância dessa educação para desmistificar muitas vezes nomenclaturas que parecem aquela sopa de letrinhas, né? E que, ai meu Deus, eu tenho que agora gravar, será que é algo novo? E, enfim. Mas, por outro lado, a construção de competência, né? De um time que muitas vezes está ali preocupado com a sua rotina, né? Nas bases, fazendo a coisa acontecer, e que muitas vezes vê a empresa abraçar novas formas de fazer as coisas, ou até de chamar essas coisas velhas de uma forma diferente, né? De uma forma nova, e eles precisam internalizar, né? Então eu entendo que esse pilar educacional é um pilar extremamente importante. E eu acredito que você, em algum momento, vivencia de forma oportuna a construção, por exemplo, de PDIs, de PDS, de planos de desenvolvimento, né? Então a sua área capitaneia muito bem isso, né? Tem como objetivo fazer isso.
E eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, no sentido de dizer assim, poxa, André, é extremamente importante reconhecer qual é o tipo de competência que muitas vezes a gente tem, né, dentro da organização, até para fazer um processo de transição de conhecimento do status em que nós nos encontramos para aquilo que nós queremos enquanto objetivo estratégico, já que eu vou querer implementar uma ação, uma prática, né, ESG. E a importância da educação dentro desse processo, né? Uhum. Não fazer isso de uma maneira, talvez, o que a gente chama de goela abaixo, né? Uhum. Onde a gente impõe as coisas. Mas como é que você enxerga esse pilar da educação dentro da sua experiência? O quão ele importante foi ou o quão importante ele é? É comunicação, Perfeito. né? Toda a parte educacional, ela nasce a partir de um ponto que é chamado comunicação. Sim. A gente tem, eu acho que toda empresa tem algum tipo de problema de comunicação, Sim. né? Eu acho que se a gente exerce muito bem essa comunicação interna, explicando, a Sim. gente tem mania, e é justamente isso que você falou, do goela abaixo, né? Sim. Então, eu vou implantar e acabou. Tá. Quando a gente comunica e explica o porquê daquilo, fica muito mais fácil das pessoas praticarem e entender. Porque, como eu disse, o ISD a gente já pratica. Perfeito. Então, eu vou implantar, vamos supor, eu vou implantar o ISD na empresa. Eu acho que todo o processo de mudança ele gera resistência ao novo. Então, se eu não explicar, pelo menos de uma forma fácil, gente, olha, a gente já pratica o ISD. Então, a partir do que a gente pratica, eu vou explicar como é que funciona aqui dentro da empresa ou os ajustes e modificações necessários que a gente precisa fazer. Perfeito. Tudo claro, tudo de forma uniforme. O que é uniforme? Eu posso explicar para o gestor, mas eu também preciso explicar para a base. Né? E eu sou a favor de sempre treinar a gestão primeiro, é a minha forma de trabalho, porque eles são comunicadores, né? Eles são os disseminadores das informações. Então, se a gente não tiver alinhado com a gestão, fica muito difícil se comunicar com a base. Exato. Porque normalmente a base vai se comunicar com o gestor. Então, treina a gestão, todo mundo fica alinhado no ISD. Possa ser que precise trazer um especialista, que eu indico. Sim. Né, trazer um especialista na área para poder explicar bem o que é o ISD e ter uma pessoa dentro da própria empresa, normalmente deve ter, né, que faça essa interlocução dessa comunicação interna também, baseado nas práticas que já existem na empresa. Segundo ponto, alinhei com como é que vai ser internalizada essa comunicação interna e feita essa educação. Certo. Faço o treinamento dos gestores, faço o treinamento da base. Acabou? Não. É uma comunicação contínua. Perfeito. Né? Então, a gente precisa estar exercendo essa comunicação diária. Não precisa ser diária, né? Semanal, mensal, mas Perfeito. tem uma forma de rotina em que a gente faça esse tipo de comunicação para que as pessoas não esqueçam e não percam o feeling daquele treinamento que foi feito. Perfeito. Eu tenho que trazer garantia de que a informação ela vai ser internalizada de alguma forma. Certo. Depois de um tempo, isso vira prática, né? Sim. Então, assim, o que é ISD? ISD a gente já pratica. Sim. Então, você vê com o tempo como aquilo ela acontece. Eu fiz a implantação de um projeto dentro do próprio ISD, que foi a parte de diversidade e inclusão, numa empresa que eu trabalhei do zero. Certo. Então, outra coisa, você precisa entender qual é a curva de maturidade que a empresa está. Né? Quanto que as pessoas entendem sobre o ISD. Não trazendo a sigla, mas dentro das práticas que já tem. Quais são as práticas sociais que a gente tem aqui? A gente faz prestação de serviço, a gente atua de forma até social junto com um orfanato aqui dentro da empresa, com um abrigo, né, que funciona na região. Não, a gente atua com comunidade nas escolas, então as pessoas já sabem o que pratica. Perfeito. Então, trazer isso de forma, trazendo essa curva de maturidade, então quantas pessoas têm noção das práticas internas e a partir daí fazer o segmento em relação à parte educacional, né? Então, o quanto está maduro o meu ambiente, né? O quanto eles sabem do que é o ISD, não possa ser que traga o ISD de fato, né, a sigla, ou não, das práticas com base no ISD. A partir da curva de maturidade que eu tenho da empresa, seguir com as outras práticas, porque assim, não adianta eu imputar um ISD, sendo que as pessoas não estão maduras no nível suficiente para absorver aquele conteúdo. Perfeito, perfeito. Muito né? bom, muito bom. Então, a análise de maturidade como sendo o pontapé inicial de uma fase de reconhecimento de como é que nós estamos, entendendo que a educação ela permeia o processo de desmistificar, né, não só a sigla, mas as práticas. Reconhecer que nós já fazemos e colocar isso de maneira vívida na cabeça, porque muitas vezes a rotina nos consome,
mas ao mesmo tempo estabelecer uma sistemática de comunicação, que foi a palavra-chave, eu acho que dessa sua fala, Sim. que traduz a ideia de eu ter que manter e garantir que as pessoas estão não apenas ouvindo pontualmente do tema, mas elas estão sendo lembradas de que elas precisam praticar, que elas já praticam e que não é um bicho de sete cabeças. Ou seja, eu não preciso entender que esse negócio é um bicho-papão, no final das contas, né? Exatamente. Eu posso fazer dele um processo amigável, vamos Até dizer para assim. não gerar resistência, né, Até André? para não gerar resistência. Perfeito, perfeito. E aí eu queria que talvez, eu não sei se isso de fato foi uma realidade, tá? Mas eu acredito que você deve ter passado por momentos bons e momentos ruins. Como todo mundo, né? Como todo profissional, a gente sabe que tem fases bem legais, onde o contexto da organização ele era um contexto positivo, né? Seja em faturamento, seja em aspectos de fato econômicos, mercadológicos, a empresa passa por uma fase boa, então de alguma maneira as coisas passam a ser menos tensas. Mas toda empresa passa por momentos mais difíceis e isso também acaba gerando para a gente desafios outros que acabam impactando no nosso dia a dia, na prática ali da ação, né, de pessoas. Uhum. E aí eu queria entender se dentro desse processo, e aí você falou para mim sobre a questão da diversidade, de ter começado isso do zero, de ter, né, criado a lógica da jornada para a implementação de uma prática que já era prevista pela empresa. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa dificuldade, porque muitas vezes o processo não é simples. Na realidade é simples, mas não é simplório, né? Fazendo uma separação dessas duas palavras. Então, às vezes não tem bicho de sete cabeças em iniciar, mas a resistência e talvez outros aspectos, talvez até mesmo financeiro, levem a gente a ter que criar alternativas. Isso gera um certo nível de dificuldade. Eu queria que, de alguma maneira, você, se tivesse ou nesse exemplo, ou em algum outro, algo que a gente pudesse, enquanto empreendedor, dizer assim, poxa, foi assim que ela contornou esse desafio, e isso faz sentido para mim. Poxa, eu pensava que não tinha saída, mas ela contornou através dessa opção. Sempre tem, André. Sempre tem, né? Eu sei que todo dia tem. Obviamente, a gente tem que entender qual é o objetivo da empresa, Sim, né? Ou muitas vezes quero implantar o ISD, mas não sei como e não quero gastar muito. perfeito. A primeira coisa é entender, obviamente, o contexto da empresa, do que ela está inserido, qual é o ramo do negócio, qual é o impacto que ela tem ali mediante aquilo. Mas eu vou pensar no pior cenário, Tá, né? O cara, o investidor, ele tem noção de que ele causa um impacto de alguma forma, mas ele não quer trazer desembolso financeiro, de repente, para aquele investimento em relação ao ISD. Existem várias práticas que a gente pode estar fazendo. Mais uma vez, tem que analisar cada contexto, cada perfeito. realidade para poder trazer implantação. Mas de repente uma ação social, né, junto com o time, junto com o próprio corpo de trabalho que a gente tenha, né? Então, hoje a gente vai desenvolver uma ação social. Aí é onde vem, negociar com o investidor, você tem que ter uma contrapartida disso. Então, a gente vai trazer doações internas junto com os colaboradores e a gente vai beneficiar alguém da próprio contexto da sociedade que está inserindo. Então, sei lá, eu estou instalado em São Cristóvão, vamos Certo, supor. Eu tenho uma indústria de médio porte em São Cristóvão. Eu trago um impacto social ali naquela realidade daquele município. Junto com os colaboradores, vou fazer a arrecadação para um abrigo, perfeito. né, de livros, enfim, construir uma biblioteca para aquela unidade. Ou pegar uma sala e refazer. Então, quem está dentro da própria empresa pode estar fazendo a parte de pintura. Então, eu Perfeito, libero a pessoa meio período para que aquele colaborador vá fazer a pintura da sala lá naquele abrigo. perfeito, Ok, investidor, ok. Então, você está doando um horário de trabalho daquele colaborador para fazer a pintura do abrigo. Com os colaboradores, faço o recolhimento de livros. perfeito. Então, vamos fazer doação de livro, ok. Então, a gente já tem a parte da doação. A tinta, aí é onde eu já vou negociar com o investidor, Preciso da tinta para pintar. para pintar o local. Enfim, e a gente vai tentando negociar. Construindo. Mas, assim, é um investimento que eu acredito que é muito pequeno Perfeito. dentro de um outro investimento que ele poderia fazer que seria maior. Entendi. Né? Então, a gente vai pensando em alternativas da parte ambiental. Então, você tem todo um espaço dentro daquela indústria que você pode estar plantando algumas árvores ou fazendo algumas outras ações, Uhum. né? E vou voltar um pouquinho. Nessa parte do abriguinho, que a gente mobiliza pessoas para poder fazer doação, alguma coisa do tipo, a gente tem um outro lado, como Sim, RH, que é a integração de pessoas. Né? Então, a gente vai ter pessoas unidas em prol de um bem. perfeito.
André, eu já vi isso no resultado prático. E a união das pessoas, a forma que elas fazem grupo de WhatsApp. Então, isso reflete no ambiente de trabalho porque eu me aproximei daquela pessoa para fazer um bem a um abrigo, enfim, a qualquer outro tipo de instituição. E a aproximação, ela cria uns laços positivos que vêm para dentro da empresa. Sim. Então, eu vou ter duas ações, de integração interna de um time e de uma ação social dentro do contexto do ISD. Então, a parte de ambiente, meio ambiente, também tem a parte de, enfim, várias alternativas que a gente pode estar fazendo também, né? Até de processo dentro da própria empresa que é necessário e precisa, né? Por conta do impacto, se mexe com produto químico, alguma coisa do tipo. E a parte de governança que não vai gastar nada. Eu diria assim, que é o que menos gasta, né? Exato. Que é o contato, fazer relações externas com os órgãos públicos, criar um comitê interno de ética e de conduta para avaliação de qualquer questão de repente, um assédio moral, um assédio sexual, está trazendo isso para a mesa e está sendo discutido quais são as ações de penalidade que podem ser aplicadas, enfim. Eu acho que, assim, tem ações, sim. Eu diria que quase custo zero para serem feitas, né? Mas precisa estar analisando qual é o contexto da empresa para poder estar aplicando isso. Perfeito, muito bom, muito bom. A gente entende que, então, para um empreendedor, eu não preciso ter o receio, né, de acreditar que isso só pode ser aplicado se tiver um alto nível de investimento. Sim. Né? Eu posso fazer, ainda que de maneira muito alternativa, ações que beneficiem não apenas o ato físico e estrutural da empresa, como, por exemplo, a estrutura de uma sala que pode ser pintada e ser desenvolvida ali uma biblioteca, mas, para além disso, a lógica da integração de um time, que muitas vezes, sem esse tipo de ação, permaneceria em alguns silos dentro da empresa, sem uma comunicação mais efetiva, sem uma integração entre eles que pudesse aumentar, inclusive, a própria produtividade pelo bom relacionamento que eles possuem. Ou seja, eu acabo meio que matando dois coelhos com uma cajadada só. Né? E isso é extremamente positivo, extremamente adequado, principalmente para o contexto em que as organizações não querem, ainda que precisem fazer, mas não tem, né, caixa muitas vezes disponível para fazer tantas iniciativas ao mesmo tempo. E aí, talvez o nosso público também queira saber, e eu acho que a próxima pergunta vai muito nesse sentido, que é: quais seriam os primeiros passos, né? De que maneira a gente poderia caminhar para iniciar alguma dinâmica como essa? Você tinha falado lá atrás sobre a lógica de um diagnóstico, de uma forma de fazer e entender o que é que a empresa já pratica, mas eu quero passar para o segundo degrau, para o terceiro degrau, eu quero começar a criar ações em que eu possa transformar isso na cultura. Eu quero tentar sair da lógica de que eu faço atividades pontuais e essas atividades pontuais, elas refletem aquilo que eu faço. E eu queria que isso se transformasse em uma ação sistemática, né? E aí olhar para processos, talvez, olhar para uma série de outras coisas que podem estar, né, dentro desse bojo aí de implementação, mas eu preciso dar os primeiros passos, porque eu, de fato, nunca iniciei isso, né? Como é que a gente faz ou quais são, dentro da sua perspectiva, os primeiros passos a serem dados? Então, André, eu acho que o ponto principal de começar, né, todo esse desenho do ISD é a parte da comunicação interna, né? Poderia começar com pílulas de conhecimento, instigar as pessoas, né, a forma de comunicação. Mas eu acho que dando um passo, voltando um pouquinho mais, seria com o investidor. Né? Eu acho que a gente tem que, primeiro, convencer o investidor, né, ele fazer parte disso, entender que é necessário para a empresa dele. Hoje, principalmente, é um diferencial, né, quando você diz que é uma empresa que está preocupada com a parte de meio ambiente, com a parte social, e tem uma governança interna bem estruturada, isso traz segurança para a pessoa que está contratando serviço ou comprando produto, alguma coisa do tipo. Então, o investidor, ele entendendo esse contexto e comprando a ideia para dentro da empresa dele, da organização, é o primeiro passo. Que aí fica mais fácil, eu diria assim, dentro de uma pirâmide, descer isso para os demais cargos. Depois, trazer esse para o segundo plano, que é para a parte estrutural dos gestores, né? Fazer fazer esse desenho, né? Ter o desenho muito bem estruturado, quais são as ações sociais que vão ser praticadas, né? Então, se a empresa deseja realmente estar fazendo uma ação social junto com a comunidade e do entorno dela, ok. Não, eu quero fazer outras práticas sociais, de repente, Dia das Crianças, tá fazendo, enfim, alguma ação em alguma escola, alguma coisa do tipo. Eu tô falando bem básico, tá? Sim, sim.
A parte social interna, acredito que já pratica, né? Tendo os impostos pagos direitinho, tendo as ações sociais internas sendo feitas de forma correta, é um benefício que ele oferece. A partir de meio ambiente, ele estruturar quais são as ações de meio ambiente que ele quer praticar. E, de repente, quais são os impactos ambientais que, de acordo com o ramo de negócio dele, ele ocasiona, e ele está pronto a mitigar. Então, a partir daquele desenho, começam as ações, quais são as pessoas internas, aí é bom também ter essas pessoas de ponto-chave, né? De repente, uma que realmente abarque os três, né? Ter a pessoa de SD, que hoje eu estou vendo que é um cargo que está nascendo agora. Sim. Ou não quero um cargo de SD, e tua parte social vai ficar, sei lá, com RH, a parte de meio ambiente vai ficar com a pessoa. Eu vejo que muitos estão colocando para a área de segurança do trabalho, Uhum. Outras pessoas colocam para a parte de qualidade, ou eu tenho uma pessoa do meio ambiente também dentro da empresa. Ou não, fica também com o RH, que eu já vi também dentro do Sim. RH. E a parte de governança, eu tenho uma pessoa de ponto-chave, ou de repente não vai ficar com o gerente que ele vai fazer esse desenho, ou um jurídico que tenha dentro da empresa. E é essa pessoa que vai ficar como ponto focal. Então, a partir desse desenho, quais são os pontos chaves internos que eu vou ter, quais são as pessoas, pontos focais de cada tema, né? E quais são as estruturas de desenho que eu vou ter, aí praticar a divulgação interna. Então, seria o sócio investidor comprando a ideia, a partir do que ele vê, do que ele quer comprar de ideia e do que ele quer praticar, fazer esse desenho a partir dos pontos focais internos. Sim. Né? Tive esse desenho, tive muito bem estruturado, passar para os gestores para essa prática e fazer a divulgação interna. Perfeito. Aí a divulgação interna, eu acho que vai muito da dinâmica da empresa, né? Eu acho que a gente tem toda a comunicação interna, ela tem praticamente um padrão de como é que ela funciona. E trazendo isso, não pode deixar assim, implantei e acabei. Tá. Como todo processo de implantação, ela precisa ser constante e rotineira até ter essa fixação e anualmente ter um evento voltado para isso, para lembrar para as pessoas e serem retreinadas em relação a isso. Perfeito. Chegam pessoas novas, Sim. pessoas saem e entram outras, então esse retreinamento ele precisa acontecer. Eu diria que anualmente. Perfeito, perfeito. E aí eu vou para a última pergunta, né, para fechar o nosso ciclo, que é: eu preciso, enquanto profissional, estar pronto, né, ou me adaptar, ou até mesmo para me inserir em um reposicionamento, né, sei lá, caso o empreendedor, a empreendedora ou o profissional que esteja nos ouvindo entenda que essa é a situação. Qual tipo de competência ou qual tipo de ação ele deve fazer para estar pronto, para ser bem visto em um processo seletivo, ou enquanto empreendedor, o que é que eu preciso enxergar nessa outra pessoa que eu quero trazer para a empresa, que já tem essa bagagem. E aí eu estou perguntando isso porque em algum momento você participa, né, ou participou muito de processos de seleção, de olhar para as pessoas, de tentar extrair ali qual o nível de competência que cada uma possui para assumir funções dentro da empresa. Esse profissional, hoje na sua cabeça, ele existe, ele está pronto, ele está em desenvolvimento, ele tem algum tipo de competência que faz sentido a gente dizer, poxa, talvez seja um profissional que com esse nível de característica seja um bom profissional para estar dentro da nossa organização, contribuindo para a implementação dessas práticas ou contribuindo de alguma maneira para conduzir essas ações dentro da nossa empresa em si, né? Que tipo de competência você, ao olhar para as pessoas, você busca para que isso se traduza em uma ação positiva dentro da empresa? Essa é basicamente a pergunta. Hoje já existe o cargo de ESG. Certo. Né? As maiorias das grandes empresas elas já contratam pessoas próprias para esse cargo em si. Certo. Se for para uma pessoa para o ESG, eu preciso entender se a pessoa já trabalhou com isso ou tem práticas de trabalho em relação a isso. Então, quais foram os projetos que você desenvolveu? Certo. Né? Porque para trabalhar com ESG, você precisa ter projetos desenvolvidos. Certo. Quais foram os projetos que você já desenvolveu? Quais foram as práticas de trabalho em relação a isso que você já fez? Né? Primeiro ponto. Se eu vou para uma empresa em que eu não quero contratar um ESG, mas eu quero ter dentro do meu corpo de trabalho pessoas que absorvam essas atividades. Sim. Então, se for trabalhar com a parte social, Sim. Normalmente eu preciso de uma pessoa comunicativa. Sim. E uma pessoa que tenha acesso à comunidade de alguma forma, né? Em que ela tenha esse perfil comportamental de comunicação, de estar negociando com a comunidade, porque muitas vezes
a depender da situação que ela vai, ela pode entrar no embate com a comunidade por exigência da própria comunidade, né? É um cargo natural que as pessoas absorvam na parte do S, né, social. É um assistente social, né, que elas já estão preparadas realmente para isso, mas se eu não tenho um assistente social, eu vou trazer outra pessoa com esse perfil focado mais na comunidade. Então, que seja resiliente para de repente, um embate, né, tenha resolução no momento de conflito, né, então tenha essa flexibilidade de negociação. Sim. A parte do meio ambiente também trazer uma pessoa com esse perfil, ou que durante a entrevista perceba que ela tenha um know-how mais estratégico, intuitivo, que ela vá no que for pedido, né? Sim. Tem pessoas que têm um perfil inovador. Sim. Né? Tem pessoas que você pode colocar ela em qualquer lugar que ela vai criar. São as pessoas muito criativas, né? É outro ponto positivo. Ou uma pessoa de meio ambiente mesmo, né? Um engenheiro ambiental, uma pessoa formada na área de meio ambiente mesmo. Entendi. E a parte do D seria de governança. Então, uma pessoa extremamente política, né? Porque ela vai estar em contato, né? Não precisa ser um político, mas uma pessoa com um perfil mais político, aquela pessoa, né, que tenha negociação, que saiba se comportar no ambiente de persuasão, que saiba se comportar no ambiente, de repente, quando ela tiver com algum governante, com algum senador, porque ela vai precisar fazer contato governamental, ter relações com pessoas públicas, né, de alguma forma, inserida nesse contexto público. Ou até de negociação com outras empresas e internamente na parte jurídica. Então, pode ser um jurídico. Tem pessoas que trabalham com relações externas, já existe esse cargo existente, né? Também. E se eu for olhar para dentro da empresa, é uma pessoa com esse perfil, aquela pessoa política, aquela pessoa que não se abala com nada, mas que sabe negociar, aquela pessoa, eu brinco, e aí bem politicamente falando mesmo, com um bom somebody love, né? Esse é clássico. E que é necessário para esse cargo. Ela precisa ser estratégica e não se abalar com nada e ter uma boa relação. Uma boa relação. Muito bom, muito bom. Senhoras e senhores, pois é. Vejam que foram perguntas simples, que ela se traduziu em boas referências, insights, desde o processo dela de formação, né, no ato de abraçar novas competências para abraçar também novas oportunidades, depois pelo processo de vivência da jornada, né, dela enquanto uma profissional que milita com a gestão de pessoas, milita com o desenvolvimento de competências, que milita com uma área que olha para as pessoas e olha exatamente para o ambiente de negócios e faz uma concatenação, né, daquilo que é o objetivo. Depois, pelo simples fato de entender o que é esse ESG, ESG nós fazemos, está na nossa prática, no nosso dia a dia. Não precisa ser um bicho de sete cabeças, mas precisamos traduzir aquilo que já fazemos dentro daquilo que as siglas nos permitem, né? Se a parte social, se a parte do meio ambiente, se a parte de governança, enfim, e entender exatamente o que a gente faz. Falar sobre diagnóstico, ela falou sobre diagnóstico, entender o nível de maturidade, entender em que momento da escada você se encontra para ir para o próximo degrau. Ela falou sobre os primeiros passos, né? Sobre como você dá os primeiros passos e fazer essa coisa acontecer. André, tenho dificuldades, Karine, tenho dificuldades. Como é que eu vou fazer isso aqui dentro da empresa? Será que é um processo onde eu preciso investir muito? Não, não precisa investir muito, não no primeiro momento, mas a gente pode entender que pode fazer trabalhos de maneira coletiva, com ajuda mútua, né? Disponibilizando horas de trabalho do seu próprio time para fazer coisas que internamente podem ser absorvidas, como também situações externas que podem ser impactadas, olhando para o contexto da sociedade. Ela falou sobre a condição de estar dentro de um ambiente ali, no exemplo dela, né, em São Cristóvão, um município aqui do nosso estado, e que ali ela poderia também pensar numa ação externa, né, impactando a comunidade ali que está ao redor do ambiente onde o empreendimento está lotado, né, falou sobre a importância da educação como um pilar de desenvolvimento das pessoas, né, o ato da comunicação e não ser isso apenas uma ação pontual, ser isso feito de uma maneira frequente e constante para garantir que a competência ela foi de fato implementada, ciclos de retreinamentos anuais, enfim. Vocês viram que eu estou fazendo um resumão do resumão do resumão e tem mais coisa para falar, e se eu ficasse aqui a gente ia falar muito mais coisas. Mas enfim, veja quão rico foi o processo. Então, pegaram a caneta, voltaram o vídeo. Na minha época não tinha essa lógica, né? Quando a gente era mais jovem, obviamente a gente não tinha essas oportunidades. Hoje a gente tem. Então, você pode voltar o vídeo quantas vezes for necessário para ir anotando essas dicas.
porque elas são e devem ser para você fontes de inspiração para que vocês passem a fazer as coisas acontecerem no ambiente de trabalho, né? Não da mesma maneira, mas traduzir a forma pela qual talvez vocês possam iniciar isso. É um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. Não dá para dizer que, não, eu vou esperar que as coisas aconteçam para que depois eu inicie essa jornada. Não, precisamos iniciar isso. As leis estão chegando cada vez mais fortes nesses ambientes, né? Tratar sobre temas que muitas vezes eram apenas ouvidos, né? Em outras situações, a própria lógica da diversidade, como foi pontuado aqui. Não dá para a gente empurrar com a barriga, procrastinar, mas nós precisamos cada vez mais nos aproximar de temas como esse e entender que também não é bicho de sete cabeças. E esse talvez foi um dos grandes aprendizados que Karine trouxe aqui para a gente, que de alguma maneira eu já agradeço, né, pela disponibilidade, pelo bate-papo simples, leve, né, e que trouxe riqueza, né, e eu espero que vocês tenham feito isso, né, acontecer, né, de alguma maneira a partir das suas anotações. Eu pedi para a Karine que ela dê as palavras finais, né? Levando em consideração todo esse contexto, desse grupo de pessoas que podem estar nos ouvindo, que são os empreendedores, né? Deixar o seu abraço final, né? O seu contato também, porque é sempre muito importante. Como é que eu acho Karine, né? De que maneira eu entro em contato com Karine, né? O que é que Karine pode fazer por mim, né? Enfim, e eu acho que isso é extremamente importante, né? Saber onde é que a gente pode encontrá-la. Então, em algum momento, fique à vontade para fazer isso. Gente, como o próprio André disse, é um caminho sem volta o ESG, né? É uma prática, mais uma vez reforço, muitas vezes a gente já está praticando e só não colocar isso na ponta do lápis e dizer que a gente pratica, né? Olhem um pouquinho para dentro das empresas de vocês, olhem o que vocês já estão praticando, né? Eu acho que a gente precisa inovar, é um caminho sem volta e a gente precisa mostrar que a gente está fazendo. Eu sou Karine, mais uma vez, Rabelo. Tô no LinkedIn, quem quiser me achar, Karine Rabelo Rodrigues, pode me adicionar lá, pode me chamar no chat. Respondo bastante, pessoal. Né? Fiquem à vontade. E caso precisem de algum auxílio, caso precisem de alguma ajuda, estou à disposição. Certo? Muito bom, muito bom. Então sabemos que podemos encontrar esta mulher no LinkedIn. Né? Espero que você, se não conseguiu achar de alguma maneira, entre em contato conosco, a gente sempre está muito disponível, né? Direciona contato, faz as coisas acontecerem, enfim, dá para achar esta mulher facilmente, né? Através das redes ali, redes profissionais e, obviamente, né? A ideia é que vocês passem a se aproximar e fazer as coisas acontecerem e, enfim, isso é o positivo, né? De tudo aquilo que a gente pode deixar aqui para vocês também, tá bom? Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado, mas não pensem que a gente não vai voltar. Pelo contrário, vamos voltar com muito conteúdo positivo, né? Espero que vocês estejam gostando. Se você tem algum tipo de dúvida e quer entrar em contato conosco, comente, né? Curta, né, o vídeo, isso é extremamente importante. Compartilhe com pessoas que vocês entendem que faz sentido. E eu vou encontrar vocês no nosso próximo bate-papo, tá bom? Abraço!